Os governadores lá em São Paulo, no evento, não estavam muito acreditando no caminho que o presidente Lula quer tomar, não, e acreditam que tem uma carta na manga aí, que é o poderio da China. E eu falei também, a Haddad, na semana passada, disse que se os Estados Unidos não abrissem um canal para conversa, estaria jogando o Brasil no colo da China. Vamos conversar mais sobre isso? Vamos chamar o cientista político Maurício Santoro para a gente colocar os pingos nos is nesse assunto que envolve a China, que hoje é o maior país aí que negocia com o Brasil. Maurício, muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde, Andressa. É um prazer. Né? Que tempos, né? Que como tarifa, como comércio exterior, de repente se tornou um tema tão explosivo. E acho que para quem trabalha na área, é até uma maneira um tanto inusitada de fazer com que a sociedade brasileira compreenda a importância desse assunto. Né? Como é algo que chega no nosso cotidiano, né? Como é que é algo que mexe ali quando a gente vai no supermercado, quando a gente vai abastecer o carro no posto de gasolina, mesmo que muitas pessoas não tenham realmente o hábito de acompanhar tanto as notícias dessa área. Maurício, a gente pode dizer, eu falei uma frase aqui forte, mas a gente pode usar mesmo essa frase, que os Estados Unidos estão jogando o Brasil no colo da China? Olha, em termos, né, as pessoas têm me perguntado muito se é possível para o Brasil substituir o mercado dos Estados Unidos pelo da China. E a resposta muito simples é não. Embora a China hoje seja um parceiro comercial mais importante para o Brasil do que os Estados Unidos, é quase o dobro do comércio anual, o padrão de comércio é muito diferente. O que o Brasil vende para os Estados Unidos envolve por ali ferro, aço, alumínio, aviões, café, suco de laranja. E o que o Brasil exporta para a China está muito concentrado em soja, minério de ferro e petróleo. Então, são dois conjuntos de produtos diferentes. E se o Brasil, de fato, perdeu acesso a esses mercados americanos por conta dessa tarifa muito alta, de 50%, o que o Brasil vai precisar fazer é tentar compensar essa perda de mercado, encontrando ali outros países interessados em comprar esses produtos. Então, isso vai exigir um esforço muito grande de inteligência comercial, de uma política muito assertiva de comércio exterior, né, de botar para trabalhar a PEX, o Itamaraty, o Ministério da Indústria e Comércio Exterior. Quer dizer, o Estado brasileiro vai ter que suar muito a camisa para tentar compensar essas perdas. É importante você esclarecer isso, porque realmente é o que mais se fala, né, que o Brasil não está tão preocupado assim em resolver o problema, e a gente fala isso porque não houve, né, um gesto do próprio presidente da República em tentar uma conversa com o Donald Trump. O Lula já falou que não tem o que falar com ele. Então isso cria ali uma teoria da conspiração de que o Lula já teria algum acerto ali com a China para poder dar uma banana, digamos assim, para os Estados Unidos e não sair tão machucado aí dessa crise toda. Pelo que você está colocando, não é bem assim, né? Exatamente. Né? Se a gente olhar simplesmente a questão do percentual do comércio exterior brasileiro, pode parecer que não é algo assim tão grave. Afinal, 12% das exportações do Brasil vão para os Estados Unidos, né? Para a China, hoje em dia está em torno de 28%. Mas esse é apenas uma parte da resposta. Né? Quer dizer, o padrão de que cada país compra e vende no exterior é algo muito complexo, né? Depende ali das demandas de cada mercado, do tipo de parceria que as empresas têm em cada região do mundo, e não é simples transformar isso. A gente pode usar como um contra-exemplo o caso do Canadá e do México, que são países muito dependentes do mercado dos Estados Unidos. Né? Mais de 70% do seu comércio exterior se dão com os americanos. Cara, tem décadas que tanto os canadenses quanto os mexicanos vêm tentando diversificar o seu comércio exterior, porque eles sabem que essa dependência extrema é ruim. E mesmo assim eles não têm conseguido. Né? Porque ali existe toda uma geografia, né? Toda uma facilidade, uma proximidade geográfica que realmente impulsiona as empresas canadenses e mexicanas a buscar essas parcerias nos Estados Unidos. No caso brasileiro, né, a gente tem um comércio realmente que é muito diverso em termos dos parceiros, em termos das regiões geográficas, né? Mas perder o acesso ao mercado como americano não é algo trivial e vai afetar muito alguns setores da economia brasileira e algumas empresas, tá? Particularmente a Embraer, empresa brasileira que mais depende desse comércio com os Estados Unidos. Agora, é interessante também, no caso da Embraer,
a Embraer tem algumas cartas boas na manga. Ela importa muitos componentes dos Estados Unidos, né? Peças, sistemas eletrônicos. Ela gera muitos empregos nos Estados Unidos. Ela tem muitas parcerias com as empresas de lá. Então, estava lendo agora uma entrevista do CEO da Embraer e ele comentava que nas últimas semanas ele se reuniu com 3 ministros do governo Trump, o que inclusive é mais do que as autoridades brasileiras estão fazendo nesse momento. É verdade. Então quer dizer, a empresa está se movimentando. Então, poderia vender esses aviões para a China? Assim, olha, a Embraer está muito presente na China também. Eu já voei entre cidades chinesas em avião da Embraer, mas não é uma coisa trivial. Né? Por exemplo, a China exige que a Embraer, para fabricar aviões na própria China, precise ter parcerias com estatais chinesas. Né? No caso, a Embraer fez uma parceria com a Avic, uma empresa grande da área. Né? Mas ali, como não existe um controle muito rigoroso de propriedade intelectual na China, essa empresa chinesa acabou também copiando alguns designs da Embraer e lançando seus próprios aviões. Então, quer dizer, o mundo do comércio internacional hoje, ele se tornou muito difícil para as empresas, porque ele envolve não só a competição entre várias companhias privadas, mas também esse jogo geopolítico dos estados, dos presidentes, dos primeiros ministros. E é um grande desafio para o Brasil hoje, tanto para o governo quanto para a sociedade brasileira, aprender a jogar esse jogo. O quanto que o Donald Trump está usando esse caso do Bolsonaro e, na verdade, o interesse dele é tentar parar a China, parar essa relação do Brasil com a China ou da América do Sul? Há vários interesses do governo dos Estados Unidos com o Brasil nesse momento. Um deles diz respeito a essa preocupação americana com uma presença crescente econômica da China na América Latina, né? Não só no Brasil, mas em outros países também. Outra preocupação são as decisões do Supremo Tribunal Federal com relação à regulação das mídias sociais. Isso afeta de maneira negativa os interesses das grandes empresas americanas de tecnologia, que são uma base importante do governo Trump. E em terceiro lugar, mas não menos importante, é o modo como o Trump comprou as dores do ex-presidente Bolsonaro e, em grande medida, se identificou com esse julgamento que o Bolsonaro está enfrentando agora. Então, os relatos que a gente tem lido... Sim. Pois não, continue, por favor. Os relatos que a gente tem lido, né, é que esse trabalho de convencimento da opinião pública americana, que tem sido feito pelo Eduardo Bolsonaro, pelo Paulo Figueiredo, por outros líderes da oposição, estava muito voltado para a questão de sanções contra o STF, ou contra o ministro Alexandre de Moraes, ou contra outros ministros da corte. Mas o Trump surpreendeu todo mundo quando ele decidiu que, mais do que essas sanções individuais, o que ele ia usar era uma tarifa geral contra o Brasil. E, bom, por que ele fez isso? Basicamente porque esse virou o instrumento principal hoje dele de política externa econômica. Ele tem usado essa tarifa contra todos os países, né, contra todas as regiões. Né? Então, tem um ditado muito interessante, que existe tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, para quem tem um martelo muito grande, todos os problemas começam a parecer pregos. É isso, o Trump descobriu que ele pode usar a tarifa não só para negociações econômicas, mas também para pressionar outros governos a tomar atitudes políticas que lhe sejam interessantes, e ele resolveu aplicar isso contra o Brasil. E a China? Como é que a China vê esse tarifaço imposto ao Brasil, né? A gente consegue saber como é que os chineses veem esse tarifaço imposto a nós? Sim, os chineses têm dado várias declarações de solidariedade ao Brasil, tanto em termos de uma agenda bilateral, quanto no âmbito dos BRICS. Né? Mas é interessante ver também o que os chineses estão fazendo na prática, né? Seu próprio contencioso comercial com os Estados Unidos. Então, nessa primeira grande rodada do tarifaço do Trump, a China tinha sido o país mais atingido. Algumas tarifas chegavam a 145%. É praticamente um embargo de comércio, né? Praticamente uma proibição de comércio. Os chineses negociaram com Trump, em maio fizeram um acordo temporário, que vale até agosto, e reduziram essas tarifas para 30%, o que ainda continua alto, mas já não é mais tão trágico para a China como era no início do ano. É provável que esse acordo vai ser estendido, né? Então que ele vai vigorar não só até agosto, mas durante mais alguns meses. Né? Agora, o diferencial no caso da China com o Trump, no caso do Brasil, né, é que para os chineses havia realmente ali uma questão de comércio. Quer dizer, uma preocupação americana com esse enorme déficit comercial que eles têm com os chineses, né? Como esses produtos chineses são vistos nos Estados Unidos como uma ameaça para vários setores industriais americanos. E no caso do Brasil, os Estados Unidos têm um superávit
com o Brasil. Embora o Brasil seja um país bastante protecionista, a maior parte dos produtos americanos entra aqui pagando uma tarifa muito baixa ou até em regime especial, sem pagar tarifa, como é o caso das turbinas, como são o caso dos motores, são produtos importantes para a indústria brasileira. Então é uma disputa política, né? Quer dizer, o Trump tem usado essa tarifa para o Brasil porque ele quer que o Supremo Tribunal Federal mude o curso de várias decisões, particularmente aquelas relacionadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Como lidar com um presidente como o Donald Trump, que é um presidente imprevisível, né? Não sei que espectro político você o encaixa, mas certamente pela via diplomática não é, né? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão. Quem souber responder essa pergunta, né, tem um brilhante futuro político assegurado. Mas a gente pode fazer um balanço do que os países estão tentando fazer até agora, né? Vou usar o exemplo do acordo que a União Europeia fez ontem, né, domingo. Então, antes do Trump voltar à presidência, os produtos europeus entravam nos Estados Unidos pagando uma tarifa muito baixa, de menos de 2%. E é um comércio gigantesco, são quase $2 trilhões por ano entre a União Europeia e os Estados Unidos, é basicamente o PIB do Brasil. Então, o Trump tinha proposto um aumento de tarifa e ela iria para 30% nos produtos europeus. A União Europeia conseguiu abaixar isso para 15%. Foi um bom acordo? Essa é a grande discussão desde ontem. Um acordo de contenção de dano. A Europa vai estar pior quando esse acordo entrar em vigor do que ela estava em janeiro, né, antes do Donald Trump voltar à presidência. Talvez, neste momento, o máximo que seja possível para os países seja um acordo de contenção de danos com os Estados Unidos. Pelo menos até que os efeitos desses acordos se façam valer na economia americana, porque todo esse protecionismo vai ter um preço, vai gerar inflação, vai gerar problemas na cadeia de abastecimento, de suprimento de várias empresas. Então, daqui a alguns meses, o consumidor americano vai começar a sentir isso no seu próprio bolso. O que é uma contradição e é irônico, porque talvez o principal motivo econômico que levou à vitória do Trump nas eleições do ano passado foi exatamente a inflação. O eleitor americano estava preocupado com aquela inflação que vinha desde a pandemia, né, que continuou no governo Biden e que chegou a picos de 9%, às vezes substancialmente mais alto, dependendo do tipo de produto, da região dos Estados Unidos, né? O protecionismo tem esse efeito colateral, como, aliás, nós aqui no Brasil conhecemos, né, na pele há muitos anos. E eu, às vezes, brinco com os meus amigos americanos, né? Eles falam, tem tanta coisa boa no Brasil, vocês foram copiar o que a gente tem de pior, que é o protecionismo econômico. Assim. Boa sorte para vocês, né? Isso, obrigada. Mais algum questionamento, Andresa? Não, essa questão do Pix ele colocou mais por alguma razão específica ou para jogar um assunto polêmico ali no ar, hein? Ela realmente tem um efeito negativo para as empresas americanas. O Pix é uma história de sucesso extraordinária. Ele já é hoje o principal método de pagamento que nós usamos aqui no Brasil, né? Mais do que dinheiro vivo, mais do que cartão de débito ou de crédito. E ele tem prejudicado os interesses das grandes operadoras americanas de cartão de crédito. E cada vez que a gente faz uma compra usando um desses cartões, essas empresas têm uma comissão. Elas ganham ali um percentual. E no caso do Pix, não. O Banco Central Brasileiro, né, que é o órgão que criou o Pix, não cobra nenhum tipo de comissão. Então é mais interessante para a empresa que está ali recebendo o nosso pagamento usar o Pix do que uma grande operadora americana de cartão de crédito. Isso significa uma perda de mercado para essas empresas, né? Elas vão ter que se reinventar em termos de estratégia, dos serviços que elas oferecem aos seus clientes, aos seus consumidores, para conseguirem recuperar esse mercado que elas estão perdendo por causa do Pix. Eles fazem isso com todo mundo, né? Vêm essas empresas de tecnologia disruptivas, acabam com o mercado e quando é do outro lado eles não gostam muito que socorra, né? Só lembrar o seguinte, o Pix, ele não tem tarifas para as pessoas físicas, mas as pessoas jurídicas pagam o Pix e é bastante elevado esse valor. Aliás, o Banco Central podia também tirar a cobrança do Pix para as pessoas jurídicas. Vou fazer aqui algo que eu ouvi muito, que eu tive lá num evento da XP, e quando as pessoas, o Pix é gratuito. Aí o pessoal fala assim, não, para a pessoa jurídica não é gratuito, e os bancos cobram pacotes bastante altos com relação a isso. Bom, uma isso. boa distinção, boa distinção. A gente acaba usando muito, né,
E algo que me impressiona muito aqui no Brasil é que, inclusive, por exemplo, vendedores informais, assim, na praia, por exemplo, não, você pode pagar em Pix, e tentar pagar em dinheiro, eles até reclamam, Nem né? querem, né? Mudou Ninguém até quer o mais. nosso cotidiano. Pois é. Muito bem, Maurício Santoro, muito obrigada pela participação, pelas explicações aqui no nosso contexto, de fato, para contextualizar para quem está assistindo a gente. Muito obrigada e até uma próxima. Adorei também, Eu que Maurício. Volte agradeço. Muito sempre. obrigado. Sempre Obrigada. um prazer. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde.